Olá, meu nome é Jéssica da Silva Schmidt e hoje vou apresentar o resumo intitulado O efeito da temperatura e da restrição hídrica na germinação de sementes de digitários solares. Então, como introdução, sabemos que as plantas espontâneas elas podem trazer perdas, limitações à produtividade agrícola. Nesse sentido, o controle tem um papel extremamente importante no manejo cultural. E o primeiro passo para você estar conseguindo elaborar estratégias de controle mais eficientes é você estar conhecendo mais sobre a ecologia das espécies, principalmente os fatores relacionados ao estabelecimento dessas plantas espontâneas no campo. E um desses fatores que pode interferir no estabelecimento, na germinação e no estabelecimento, é a água e a temperatura. Nesse sentido, um dos principais objetivos desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura e da umidade na germinação de digitários solares. Então, o experimento ele foi realizado no Laboratório de Sementes e Mudas, localizado na União Oeste, campus de Marechal Cândido Rondon. A espécie escolhida foi Digitária insulares e o delineamento foi inteiramente casualizado, com 4 repetições de 50 sementes. As temperaturas testadas foram as temperaturas de 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 graus Celsius. E os potenciais hídricos testados foram de 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,4, menos 0,6 e menos 0,8 megapascal. Para o teste desses potenciais hídricos, as soluções foram preparadas de acordo com a diluição proposta por Vilela, Filho e Siqueira. E esses testes foram realizados com 2 lotes de sementes, colhidos no ano de 2021. Então, em 2021 foi realizado o teste com temperatura e potencial hídrico, e novamente no ano de 2024 foi colhido outro lote de sementes e foram realizados os mesmos testes com esse lote. Os testes foram realizados de acordo com as normas das regras de análise de sementes, onde foram utilizadas como substratos as folhas de papel Germitest, e essas folhas foram umedecidas com volume equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Essas sementes foram colocadas equidistantes entre elas, sobre uma placa acrílica transparente, que são os gearbox, e após colocação dessas sementes, essas sementes foram levadas para uma câmara de germinação BOD, onde elas permaneceram sob um fotoperíodo de 12 horas luz escura. Essas gearbox permaneceram lá até que não houvesse mais a germinação dessas sementes, e foram feitas avaliações diárias, onde se avaliou o percentual de germinação. As sementes foram consideradas como germinadas as sementes que apresentaram protusão radicular de 2 milímetros de comprimento. Em relação aos resultados de discussão, foi observado que a melhor porcentagem de germinação, que foi de 78% no primeiro lote de sementes, que corresponde à figura A, e de 95% de germinação, que foi o segundo lote de sementes correspondente à figura B, ocorreu ambos na temperatura de 35 graus Celsius. Também foi observado que nas melhores temperaturas, o tempo de germinação para 50% dessas sementes ocorreu próximo aos 2 dias. Conforme a diminuição dessa temperatura, o tempo de germinação foi aumentando para essas sementes, e a porcentagem de germinação dessas sementes foi decaindo. E a baixa temperatura inibiu completamente a germinação para essa espécie, ou seja, essas sementes não germinaram na temperatura de 10 graus Celsius, e elas também não germinaram na temperatura de 40 graus Celsius. Em relação aos potenciais hídricos, foram observados que a germinação foi decrescente à medida que a disponibilidade hídrica foi reduzida, sendo que somente 41% dessas sementes elas germinaram no potencial hídrico de menos 0,4 megapascal.
E o tempo de germinação de 50% dessas sementes também foi aumentando conforme o aumento da restrição hídrica na germinação de sementes. E sobre os potenciais osmóticos baixíssimos, não ocorreu a germinação dessas sementes. Então, como considerações finais, podemos observar que a melhor germinação para digitar insulares ocorreu na temperatura de 35 graus Celsius e as temperaturas fora da faixa ótima de germinação e a redução da disponibilidade hídrica do substrato aumentaram o tempo de germinação dessas sementes. Essas foram algumas as referências utilizadas para a realização dessa apresentação e eu agradeço a atenção de todos.